é mais comum. É muito comum chegar no salão mães desesperadas, mães brancas, com algumas transistas, né? Ó, então, vai com fulana, porque fulana faz, vai com ciclana, porque ciclana faz. Indica também. Entendi. Agora, eu tenho uma dúvida assim, como você começou lá? No início, com certeza, você não tinha todo o conhecimento que você tem agora. Se você pudesse, assim, querer saber alguma coisa que você tinha lá no início, o que você queria ter aprendido lá? Pra começar, assim, já... Uma coisa que ajudaria você muito. Eu acho que o ponto que ela quer falar é, tipo assim, se a senhora fosse jovem hoje, agora, a senhora falou assim, caramba, eu não quero ser contadora, eu quero começar alguma coisa, e alguém chegasse assim, pudesse te dar um conselho, que a senhora hoje sabe, o que a senhora pudesse dar um conselho pra alguém, que a senhora faria, assim, eu acho que eu falaria que mesmo que com medo, vai. Porque o medo é uma das coisas que mais atrapalha o nosso crescimento e a gente ir. Porque, como eu disse, eu sempre soube que eu não seria contadora. Só que eu sempre ficava naquela. Eu tenho tempo, mas hoje eu não tenho dinheiro para ter uma empresa. Hoje eu tô ganhando o suficiente para tentar abrir ali, mas eu tenho medo e não tenho tempo. E se eu não conseguir? E se eu não conseguir, se não sei o quê. Então, eu acho que quando eu realmente me joguei, eu aproveitei uma transição de carreira, eu aproveitei uma reestruturação de empresa, me botei ali no meio e foi muito definitivo. Porque no dia que eu assinei minha rescisão, eu olhei e falei, eu vou abrir meu MEI agora. Porque se eu não abrir meu MEI agora, eu vou receber esse seguro-desemprego por 5 meses. Só que gastando o FGTS, a rescisão, o seguro, vou estar lisa, lesa e louca, não vou ter empresa, vou estar entregando currículo, eu vou ficar nessa. Então, acho que assim, tenha um mínimo de organização financeira, porque você precisa, né? Porque não necessariamente, de repente, você consiga se manter, se você tiver alguém para lhe ajudar ali numa despesa, beleza, legal, mas tente se organizar financeiramente e vá. Porque se a gente ficar com medo, mas acho que hoje, se eu começasse novamente, como eu comecei há um tempo atrás, eu não começaria com um ponto físico, eu começaria no online. A pandemia, ela me deu esse entendimento. De novo, óbvio que hoje eu entendo dessa forma, porque quando a gente fala do online, a gente está falando de um online pós-pandemia. Porque 2018 foi bem aí. Só que 2018, em Porto Velho, vamos lá, quando a gente entrou no lockdown, não essa grana. É porque a gente entrou em imposto. Muita gente é porque você já tem conhecimento. Por ser formado em contabilidade, você sabe que tem os custos, eu tenho que ser tudo. Gastos em geral. Só que quando a pessoa quer começar a empreender, não tem todo esse conhecimento, acha que... Ela acha que vai ser fácil, você é só alugar um ponto, não tem noção do que no começo você não gera lucro, você tem que gerar capital, você tem que ter todo um conhecimento, porque quando a gente fala assim, eu conheço um pessoal ali que falou assim, vou abrir um negócio. Abriu e achou que no primeiro mês ia tirar o lucro do salário do mês, entendeu? Então, por isso que eu pergunto, se fosse você, o que né? Por causa que hoje em dia é bem difícil a pessoa falar assim, vou começar a fazer, porque hoje os aluguéis aqui em Porto Velho em si são muito caros. Não compensa você alugar um ponto se você não tem clientela. Porque por mais que você tenha um ponto ali, a pessoa fala, já conheço fulano que faz. Fulano indicou aquele, então é melhor ir naquele. Então eu acredito mesmo que eu sou ideia de começar online e primeiro fidelizar cliente, pra depois começar. E comece pequeno, porque assim, por exemplo, até a questão de salão mesmo mudou. Antigamente, salão, você, eu quero fazer uma escova, você... sei lá, pegava seu carro, com suas pernas, e o primeiro que achasse você entrava. Hoje em dia, não? Hoje não é. Você entra no Instagram, você manda mensagem, você agenda e você vai. É muito difícil a procura espontânea, né? Óbvio. Que tem o público que vai no primeiro que tá aberto, tem os que atendem sem a hora marcada, e tem esse público ainda dessas pessoas, mas hoje é diferente. Ninguém passa olhando, onde tem um salão, quero ver um salão. Não. Eu quero um salão, menina, eu vou descer às 7. Antigamente a gente descia às 7 pra procurar. Hoje eu faço o quê? Quando fulano, eu vou em tal lugar. Tem Instagram? Deixa eu dar uma olhada no trabalho dele. É uma coisa que a gente pergunta. A gente estava falando ainda agora sobre essa parte do gerenciamento, né? Dos seus babados, dos seus lucros. Eu queria entender essa parte aí no 3, das suas dificuldades financeiras, como a senhora consegue se organizar e se manter estável. Porque assim, a gente está falando de cliente, né? Qualquer segmento que trabalha com cliente, às vezes é muito bom e às vezes é instável, né? É muito instável. Então, assim, como que a senhora agora consegue se manter estável quando tá num mês não muito legal? Como é que a senhora faz, assim, pra conseguir desenrolar? Quando é um mês, ou uma semana que não é muito legal. O que ela falou, né? Sobre abrir um local e já achar que já vai estar bombando. É o primeiro entendimento que tudo dá dinheiro. Só que não é de imediato. Eu acho que é ali coisa de 1, 2 profissões, sei lá. Talvez o médico que ele já forma, ele já comece ganhando ali um bom salário, ele tem uma empregabilidade maior. Mas a gente, enquanto empreendedor, é a gente pensar como qualquer. Você vai se formar em administração. Seu sonho é 15 mil.
Você sabe que você não vai sair da faculdade ganhando 15 mil. Salário Você vai ter que ir trabalhando e nesse meio tempo ir se qualificando, fazendo uma pós, fazendo uma capacitação, tal, até você chegar lá naquele seu objetivo. E aí, enquanto você não chega nos seus 15 mil, você não tá ganhando 1.500, você tem que se organizar dentro daquilo ali. Dentro da realidade, né? É a mesma coisa empreendedor, por isso que eu digo. Tenha minimamente, antes de você abrir uma organização financeira ou tente contar com alguém. A maioria de nós começa do zero, com zero, é na força, na raça, na coragem e na vontade. Acho que é mais na coragem mesmo do que da vontade, né? É a fome mesmo. É a fome que faz a gente começar. E aí, quando você sentir que tá dando certo, entenda que aquele dinheiro não é seu. Porque não tem um empreendedor que no meio do caminho não se perdeu com um fluxo de caixa. Meu Deus, esse monte de dinheiro. Eu vou comprar uma blusinha. Só que a gente tem que entender que o que tá entrando tá pagando. Isso que está sobrando, mas você já investiu o suficiente para aumentar o seu, de repente, estoque de vendas, para você se aperfeiçoar e aí você conseguir cobrar um pouco mais? Eu acho que a gente realmente colocar um pé no freio, porque, de novo, na área da beleza, a gente consegue ser muito bem remunerada. E isso seduz demais, porque assim, no final de semana você abre o caixa, você olha para aquele dinheiro todo, você fica, eu vou para Manaus. Mas aí Eu vou ali em Fortaleza, exatamente. E aí, de novo, cautela. Cautela mesmo, porque assim... E entender o seu público. Porque não é porque, sei lá, de repente determinado tratamento tá bombando, que no meu salão vai bombar. E cuidado com o estoque, porque estoque parado é prejuízo. Então, às vezes, a gente vai na conversa ali do representante, do vendedor, e você compra um monte de coisa, e aquele produto encalha, e você fica ali. Então, acho que o principal de tudo é a gente realmente pôr o pé no freio, a gente se organizar e a gente entender essa alta e baixa demanda, né? Então, por exemplo, maio. Maio é um mês muito rentável. No comércio, a gente conhece como o segundo Natal, porque é o mês das noivas, porque é o mês das mães, então, e o pessoal já terminou de pagar. E a gente precisa entender a característica da nossa localidade. Porto Velho é uma cidade de funcionalismo público. Funcionário público só recebe uma vez no mês. Quando ele recebe, por exemplo, semana passada, saiu pagamento de funcionário público. O que eles fizeram primeiro? Eles foram no mercado, os mercados estavam cheios. Essa semana é a semana da alta do mercado. Porque vai comprar uma roupa, porque vai no salão, porque vai na manicure, porque vai naquilo ali, só que aí depois fica estável de novo e dá aquela baixa. Então eu tenho que entender que todo aquele dinheiro que entrou lá, eu tenho que fazer ele girar para pagar meu aluguel, minha internet, minha água, repor estoque, repor material, me pagar, porque o empreendedor ele tem que ter um salário. E é a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente, que assim, não é que tá entrando e eu vou tirando. Eu tenho que ter um salário. A gente tem que estar se organizando ali. Então, acho que procurar um bom contador é um bom começo. Sim, entendi. Quer fazer pergunta? Eu queria saber como que ela... Como ela falou, ela começou primeiro a vender os produtos. Hoje em dia, como que você faz para escolher os fornecedores? Tanto se já tem um fornecedor, ou quando aparece um novo, como que a senhora faz a escolha do material que a senhora vai trabalhar no seu salão? Hoje, eu não trabalho basicamente com as mesmas marcas que eu trabalhava lá no começo. Porque o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com essas marcas, somente eu vendia. E até aí estava tudo bem. Só que, quando foi a minha colega do salão que começou a vender, para mim também ainda estava tudo muito bem. O problema é, por exemplo, quando a WeedCare começou a ser vendida pela Comep. Eu não tenho o mesmo porte econômico da Comep. E a gente sabe que aquela estrutura daquela empresa, quanto mais ela compra, mais ela ganha em desconto, mais ela ganha em bonificação e às vezes ela consegue vender mais barato do que eu. Foi a primeira... sentido, né? E aí, assim, eu não consigo ter o fôlego financeiro dela. E a minha cliente vai assim, lá comigo tá 80, na Comep tá 70, é só R$10, mas ela vai comprar na Comep. E aí teve uma outra questão, junto com isso, porque as marcas também foram se posicionando, de novo, no pós-pandemia, o online ficou muito comum. Então, o hábito de você comprar apenas online. E eu não falo nem da loja. Eu não vou comprar aqui não, vou entrar no site lá da Beleza da Web e vou comprar. Hoje, o que eu escolho? Além da formação de cabeleireiro, eu também sou terapeuta capilar, então também prezo muito pela saúde do cabelo. E é por isso que é muito importante a gente sempre estar em capacitação com outros profissionais. Hoje eu priorizo trabalhar com produtos que só vendam no salão. Marcas de outros profissionais, também cabeleireiros, por exemplo, da Mabel, lá de Belo Horizonte. Ela só vende aquele produto para salão e que foi aluna dela. Eu trabalho com a Toctus, que é uma marca de terapia capilar. Ela não vende na internet. Você só acha ela dentro no salão. Então eu consigo ter algo diferente para minha cliente. Mais exclusivo, né? Mais exclusivo, porque, de novo, o que eu não vendo mais não é porque não é ruim, mas eu não consigo ter o mesmo fôlego econômico. Eu vou brigar com uma Comep? Eu não vou. E aí, de novo, por que ela vai comprar produto comigo se quando ela estiver andando pelo shopping, ou ao longo da cidade que tem 7 unidades de Comep, ou que tem a própria Piovana, ou que ela encontra na farmácia, porque agora acha na farmácia também. Então, ela não tem mais motivo para ir ali. Então, eu acho que a gente olhar para dentro daquilo, o que eu posso ofertar tão bom quanto, porém, que ela só acha aqui. Sempre exclusividade, né? Exclusividade. Sempre renovando. E é o que as clientes gostam. Porque eu sempre falo, cortar cabelo todo mundo corta. Mas quando a cliente ela vem comigo, ela fala bem assim, eu gosto de vir aqui porque eu uso produto que eu não tenho em casa.
Eu acho que essa é a mágica do salão, né? Eu acho que é pra não é mulher. Essa pessoa já vou usar o que eu tenho em casa. Eu acho que, então, assim, a senhora opta pela exclusividade dos Sim. produtos, né? Dentro dessa área. E que a sua cliente vai achar essa diferença. Fala assim, não, eu vou lá porque ela é... E aí, e assim, nós somos mulheres, né? A gente gosta disso. Ah, onde é que tu comprou? Ah, eu só comprei porque só vende lá. Só vende lá, só faz lá. Entendeu? A gente gosta de se gravar um pouquinho também. Gosta, mano. Então agora a gente vai falar um pouquinho, porque, de novo, né? Quando a gente pensou nesse podcast, a gente pensou em trazer alguém que tivesse já essa estrutura firme já de mercado, né? Que é o seu caso. E trazer para os jovens que pensam em empreender, que vê assim, que quer, que sonha em ter alguma coisa, como a gente já falou. Instagram e TikTok, eles são redes. São visibilidades. São visibilidade. E aí tem muito jovem que faz esses vídeos, aquele sei lá como é que se fala, que eles começam por ali, e aí fulano vai gostando, ciclano vai gostando, faz em mim. E aí começa. Que nem a sua amiga falou assim, por que você não monta um negócio pra você mexer cabelo? E aí, a gente quer trazer para esses jovens que vão ver ou ouvir esse podcast, né? Para eles se espelharem. E assim, na sua opinião, né? Por onde que um jovem empreendedor que quer entrar dentro desse segmento deve começar? O que a senhora acha, assim? Na área da beleza, você fala? Mas dentro, assim, do público mesmo afro, entendeu? Do mercado afro. Porque, que nem eu falei, hoje em dia tem muito salão de alisamento. Agora tá tendo sempre aquele alisamento. Agora que fala alisamento. Não. O pessoal agora tá falando de um tipo de alisamento. É especializado só em tal tipo de alisamento. Enfim. Dentro desse segmento afro. Eu falo isso porque tem uma amiga minha que ela ama trabalhar com cabelo afro. E ela tipo assim, ela é a própria. Que nasceu fala assim, o próprio marketing dela, entendeu? Então ela tá pensando, ela quer, mas ela vai se formar agora em marketing até. Ela já pensa, sabe, tipo assim, ai, mana, tenho medo, enfim. Dentro desse segmento, para esse público, que eu falei já, não é uma minoria. O que a senhora acha que um jovem deve começar? Por onde que ele deve começar? O medo, vamos lá, ela falou que ela tem medo, né? O medo ele é uma emoção natural do ser humano. Ele é importante que a gente sinta medo, porque faz com que a gente não enfie os pés pelas mãos, né? Mas a gente não pode deixar o medo paralisar. Quero começar, não tenho dinheiro para me capacitar. De novo, um online. Na época da pandemia, muito profissional foi para o YouTube, deu live. Até hoje, tem muita coisa que eu aprendo. Gente, isso aqui eu não sei, não tenho como pagar agora, ou só quero aprender isso aqui. Comece com o que você tem. Não tem nada? Você tem um telefone. Assista. E tem internet. Comece ali. Assista uma live de algum profissional. Seja para você aprender a trançar, a fazer um penteado, a fazer um corte, a fazer um tratamento, a fazer uma coloração. A gente consegue. Óbvio que você não vai se formar no YouTube. Depois é importante você ir se qualificando. Mas tem como você começar a fazer e aprendendo daquilo ali. Aprendeu aquilo ali? Faça em você. E aí, de novo, a rede social ela tem que ser usada a favor. Hoje as redes sociais nos trazem muita visibilidade. Eu lembro que quando eu comecei com o Instagram, nossa, eu ficava muito triste, porque no começo era assim, eu, minhas irmãs, meu marido e 2 amigas, sei lá, dava 13 visualizações. Eu ficava arrasada. Nossa, eu tô falando com aqui, ninguém me ouve. Quando eu comecei, o meu primeiro espaço era menor do que esse estúdio. E aí teve uma amiga que virou pra mim e falou assim, mas 13 pessoas cabem aqui dentro? Aí foi quando eu fiquei pensando, caramba, E não importa se naquele dia vai assistir 1, 2, 3, vai chegar um dia que serão 20, 30, 40, 80, você vai marcando. Não tem um modelo. Se você não tiver nenhuma irmã que tope, porque às vezes ela não quer aparecer, ou ela tá com medo de você entortar o cabelo dela, faça em você. Vá pro Instagram, vá pro TikTok, vá pro Facebook, vá pro Kawaii, sei lá, a rede social que você tem afinidade, e comece a falar sobre aquilo. Porque às vezes você acha que é besteira, mas uma outra pessoa não sabe. E de novo, a afinidade. Porque às vezes a gente fica, não irei fazer conteúdo porque eu não tenho um estúdio bonito, eu não tenho uma luz bonita, eu não tenho isso. Só que às vezes, por exemplo, o próprio TikTok, ele é uma plataforma que ele mostra muito isso. O TikTok é uma plataforma onde ninguém tá nem aí pra estúdio, pra iluminação. Só vai no Samsung, vai no Motorola e só faz. A gente posterga muito e fica arrumando desculpa. E eu sempre digo, só que para você ter o seu iPhone, para você ter a sua ring light, para você ter seu estúdio bonito, você precisa começar para você gerar. Então comece com o que você tem. E busque conhecimento. Não tem como pagar? Tem de forma gratuita. Porque hoje em dia, eu digo que é até um pouco inadmissível você se escorar na preguiça. Eu não sei fazer. YouTube, amor.
YouTube, Google, então busque conhecimento e rede social. É a melhor forma de você começar. É uma geração que as pessoas querem começar de cima, né? Não aceita estar por baixo. Só que nada começa por cima. E, de novo, seja cara de pau Sempre e procure. E precisa ser mesmo. E agrade sempre sua cliente. E quando eu digo agradar sua cliente, eu não tenho o perfil da minha cliente chegar lá, eu jogar confete pra ela.